Esse é o entendimento da Organização Mundial da Saúde. Depois de mais de 3 anos, a OMS resolveu retirar o mais alto título de alerta da organização para questões de saúde, o que aconteceu na última sexta-feira, dia 5 de maio. Não ser mais uma emergência de saúde pública de importância internacional, para usar o termo técnico da OMS, é um marco significativo na luta contra a doença, que já matou oficialmente quase 7 milhões de pessoas ao redor do planeta, causou transtornos aos sistemas de saúde de todo mundo e devastou a economia de dezenas de nações. Significa que os números de casos e de mortes pela doença estão em queda e a vacinação da população avança, mas não significa que a pandemia acabou. O termo pandemia se refere à disseminação mundial de uma doença, quando vários continentes têm uma transmissão sustentada do surto, o que ainda existe em relação à Covid. E ao reclassificar a doença e tecnicamente retirar a classificação de emergência global de saúde pública, o diretor da OMS, Tedros Adhanom, fez questão de reforçar que a batalha contra a Covid continua. Ele reconheceu que a maioria dos países já voltou à vida normal de antes da Covid, mas alertou que o risco de novas variantes ainda persiste pelo mundo. Além das cerca de 7 milhões de mortes, foram diagnosticados aproximadamente 764 milhões de casos de Covid em todo o mundo nos últimos 3 anos. Desde que as vacinas começaram a ser aplicadas, cerca de 5 bilhões de pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina, de acordo com os mais recentes números. Juliano Mioto, a sua análise sobre este dado, esta informação e, claro, com certeza, o que a Organização Mundial da Saúde declarou na última sexta-feira. Elias, essa emergência global, como o próprio nome diz, é quando o mundo inteiro fica em alerta devido a um alto teor, né, de transmissão do vírus, seguido aí de situações de agravamento. E o que se tem visto nos últimos anos, depois que, né, tivemos aí um momento do lockdown, né, de toda essa emergência mais grave, as pessoas vão tendo a imunização, tanto, né, das vacinas quanto a imunização natural, né, que é a chamada imunização de gado, que todo vírus, toda doença, teve a gripe espanhola lá atrás, que também aconteceu isso. Então a gente percebe que com o tempo o vírus vai perdendo aquela potência. Tentaram aí trazer um pouco de medo nas pessoas aí com algumas variantes, mas a gente percebeu que mesmo com as variantes um pouco mais agressivas, não se voltou a ter essa emergência, essa necessidade aí de mobilização de todos os governos, como aconteceu aí na época da pandemia. Daroshevski, foi tarde, né? Sim, foi tarde, né? Então, graças a Deus que a OMS, ela se atentou a isso de já não falarmos mais em pandemia, né? Não fala-se de pandemia, não fala da emergência. Não fala-se da emergência, em que pese fala-se em pandemia, mas a meu sentir, esse é eu não sou especialista no assunto, eu sou advogado, né? Não sou especialista no assunto. Aqui no Brasil já, por exemplo, assim, aquele consórcio já não existe mais aqui no Brasil, né? Que a determinada emissora de televisão já não se fala-se mais nisso, que a todo momento nós falávamos, no Brasil, tantos casos de Covid aconteciam, barará, pererê, já não se fala-se mais isso já há um certo momento. Então, nós vemos que foi tarde, já devia isso acontecido há muito tempo e isso não aconteceu, e esperamos que essa notícia, pelo menos ela veio em boa hora, teve que ter um posicionamento, e é isso que é o meu ponto de vista. Faz uma avaliação para mim, Juliano Mioto, da OMS em relação à Covid-19, em relação ao coronavírus. Bom, a OMS, como todos sabemos, ela é comandada por um sujeito que foi colocado lá por um lobby da China. E eu me lembro muito bem que no começo da pandemia, quando já estava ocorrendo transmissão de pessoa a pessoa, já estava comprovado que o vírus transmitia de pessoa a pessoa, eles emitiram uma nota
dizendo que não, que estava tudo bem, que não havia risco nenhum. Aí tivemos carnaval, tivemos um monte de situações aí que agravaram ainda mais a situação. A OMS atuou como uma espécie de governança global, inclusive interferindo na soberania de vários países, como aqui no Brasil. Trataram da OMS como se fosse uma organização acima do governo nacional. Então, a OMS passou a ser uma espécie de governo mundial durante um tempo, e isso não foi muito positivo, porque causou-se muitos problemas. Trataram do problema da pandemia de forma, às vezes, anticientífica e alegando o tempo inteiro que eles estavam trabalhando em nome da ciência, mas várias vezes a OMS errou, várias vezes a OMS alertou. A OMS, por exemplo, alertou que você não deveria ter deixado as crianças em casa, que as crianças não eram um grupo de risco, mas ao mesmo tempo, depois a OMS aí patrocinou uma vacinação em massa de crianças no mundo inteiro, o que acabou sendo suspenso em alguns países porque começou a ter problemas de miocardite e outras consequências disso aí. Então a OMS, ela se arvora numa autoridade que me parece que é um pouco duvidosa. Darocheves, que você pensa da mesma maneira como o Juliano Mioto disse sobre a OMS quando assunto pandemia, Covid-19, coronavírus, também compartilha da mesma visão? Bom, eu compartilho em alguns pontos que o Juliano ele falou. A OMS, ela de certa maneira, ela se arvorou de papéis que ela não poderia ter feito, certo? Num primeiro momento, porque o vírus, quando ele aconteceu, ninguém sabia o que era. Então tratou-se de uma forma que se ele foi feito em laboratório ou não, se ele veio de um animal ou não, e ela, assim, como o Juliano disse, ela andou sob uma soberania de um país. Ela não poderia, de maneira alguma, falar sobre a soberania de um país. Então, o Brasil, entre outros países, ela quis determinar a soberania de um país. E demorou-se muito a ela dar essa notícia, como foi sexta-feira, foi sexta-feira que ela deu sexta-feira. Então demorou-se muito ela dar essa notícia. Nós sabemos que o vírus, hoje em dia, é muito difícil hoje alguém morrer de Covid-19 hoje. Hoje em dia você verifica que é muito difícil alguém morrer da Covid-19. Então, assim, a OMS, ela errou muito, ela também acertou também no que tange as questões da Covid-19. Então, eu compartilho de muitos pontos que o Juliano ele posicionou aqui. Eu tenho algumas questões que eu divirjo, mas eu acho que não convém aqui mencionar aqui na rádio, mas o que o Juliano falou aqui foi muito pontual aqui no que tange a questão da OMS querer está em cima de soberania de países. Adriana mandando mensagem pra cá. Bom dia, Elias Júnior. Acidente na Avenida 85, carro e moto. Obrigado pela audiência. Então, o trânsito com certeza deve estar com uma certa lentidão na Avenida 85, ali na altura do Externato São José. Juliano Mioto, faz uma conjectura. Você é bom de fazer conjecturas. Se na pandemia fosse esse governo atual, fosse presidente Lula e seus ministros, o seu ministro da Saúde, como seria o cenário? Você consegue projetar isso? É difícil projetar isso, Elias, mas uma coisa é certa. A maneira como o consórcio de mídia que foi criado para aterrorizar a população teria atuado de uma maneira bem menos radical, seria bem mais brando. Eu acho que o governo anterior, ele errou muito ao tratar isso como uma guerra de narrativas e não de unir as pessoas, não de unir os governadores e as pessoas. Então, talvez o que poderia a gente ter visto aí teria talvez mais desdobramentos no sentido de você não ter uma mídia tão agressiva e tão focada ali como se fosse um noticiário ali de funerária, como a gente viu aí durante a pandemia, porque muita gente morreu sim de Covid, mas morreram de outras coisas e não foi noticiado as pessoas que estavam morrendo de outras coisas. Teve situações muito estranhas, muito bizarras, de pessoas que morriam às vezes por tiro, atropelamento, e eram colocados na conta da Covid. Então, assim,
foi um momento muito particular da nossa nação e que a mídia inteira trabalhou de forma agressiva e desproporcional em relação a um governo. Lucélio participando com a gente, bom dia, Lucélio, tá dizendo o seguinte, bom dia, valeu, Lucélio, tá falando assim, ó, Daroshevsky, ele é muito somebody love. Gente boa, tá certo, valeu. Sinomar também tá ligado com a gente, muito bom dia, mandando pra todos.